Olá, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Vamos dando sequência ao nosso devocional diário. Lembrando que nós estamos em meio a uma série, quarto capítulo já. Se você não viu os capítulos anteriores, volta um pouquinho lá, porque é uma sequência e com certeza o Senhor vai trazer algo ao seu coração. Nós estamos falando sobre a história do rei Davi e eu intitulei essa série como Identidade e Propósito de um Homem segundo o Coração de Deus. Falando desde o momento em que o rei Davi ele foi levantado em meio a um pasto de ovelhas, uma atividade simples, como o Senhor fez com que ele fosse chamado, em meio aos seus irmãos, em meio à sua família. Falamos sobre as guerras que forjam, moldam o nosso caráter e afirmam a nossa identidade e nos colocam alinhados com o propósito do Senhor. Falamos também no dia de ontem sobre a inveja, as pessoas que se levantam contra as nossas vidas com a intenção de tentar cauterizar, matar a nossa identidade para que nós não entendamos quem somos o Senhor. E eu quero falar hoje aqui, dando sequência, sobre algo muito sério que pode passar pelas nossas vidas. O texto base de hoje está lá no segundo livro de Samuel, capítulo de número 11, versículos de 1 a 4, e assim, de 1 a 5. E assim está escrito: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi enviou Joabe e seus oficiais a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. E disseram: é Batseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o Heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem, e ela veio. E ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois se voltou para casa, a mulher concebeu e mandou a dizer a Davi: estou grávida. Davi era casado, Batseba era casado, Davi passou por várias lutas, várias batalhas, Davi foi consagrado, um rei muito amado pelo seu povo, Davi passou por várias dificuldades, várias lutas, aflições, Davi foi elevado pelo próprio Deus a se colocar no trono do reino de Israel. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi louvava, cantava, adorava o Senhor, servia ao seu povo, servia aqueles que o perseguiam. Davi era um homem crente, como nós dizemos aqui hoje. Mas Davi, em um determinado momento da sua vida, talvez não tenha vigiado à medida que precisaria. E isso é algo muito, 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 muito importante que nós precisamos falar quando nós falamos de propósito, falamos sobre identidade, porque Satanás e as investidas das trevas, eles vão sempre estar tentando fazer com que a nossa identidade seja cauterizada para que a gente não flua alinhado com o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Nós vamos ser bombardeados por sugestões, por solicitações, por propostas, por desejos pessoais e tudo mais, à medida de que nós desejamos, à medida daquilo que de alguma forma conecta com os nossos desejos. E com Davi não foi diferente. Davi, nesse momento aqui, ele deveria estar posicionado na guerra, Davi deveria estar posicionado na batalha. Ele não estava no lugar em que ele deveria estar. Davi talvez tenha descansado um pouco além do que deveria, deixado de vigiar, de estar atento, alerta às situações da sua vida, da sua responsabilidade, a qual Deus havia chamado. E nesse determinado momento aqui, Davi, ele peca. Davi, ele retrocede. Davi esquece de tudo aquilo que Deus já havia feito para ele, Deus já havia sustentado, livrado ele de tantas e tantas formas, e Davi cede à tentação e os desejos da sua carne. Cede aquilo que Satanás estava colocando de bandeja sobre a sua vida. Ele não foge, ele não se esforça para fugir. Davi vai lá, se deita com Batseba, e a história é trágica, a história não termina bem. Davi, ele se relaciona sexualmente com essa moça, Davi engravida essa moça, como está dizendo aqui nesse texto. Na sequência, Davi manda matar o marido desta moça, com medo ou vergonha do seu pecado, está sendo exposto para o seu povo. Era um rei muito amado, era um rei muito bem recomendado e apreciado por todo o seu povo, mas ele permitiu que o pecado e o orgulho talvez adentrassem no seu coração e fizesse com que tudo aquilo que Deus havia construído sobre a vida dele, de alguma forma, fosse fragmentado. É muito sério isso, meus irmãos, porque quanto mais nós estamos fluindo na presença de Deus, mais relaxado possivelmente nós podemos ficar. Eu uso um exemplo muito clássico, né? Só cai de bicicleta quem anda de bicicleta. A pessoa que não anda de bicicleta, ela tem poucas chances de cair de bicicleta. Quase nulas ela cair de bicicleta. Então, quanto menos nós buscarmos determinadas situações das nossas vidas, menos chances também nós temos de alguma forma nos machucarmos com aquela situação. Davi, possivelmente não foi uma vez só que ele olhou para Batseba. A Bíblia relata aqui de forma resumida aquilo que aconteceu, diz que ele andava no terraço, observou a pessoa e tal, mas eu acredito que isso foi construído em etapas. A Bíblia não fala sobre isso aqui, mas eu posso imaginar isso. Começou ele olhando, começou ele desejando, começou ele fazendo, falando, daqui a pouco ele já estava se deitando, daqui a pouco essa pessoa já estava grávida, ele para esconder um pecado, ele faz outro, um abismo chama um outro abismo, e é assim que a Bíblia nos ensina, e é assim que eu quero lembrar você aqui. A unção que você tem, a responsabilidade social qual o Senhor colocou sobre a sua vida, a sua conta bancária, nada disso imuniza você de cair.
Nada disso vai fazer com que você seja mais ou menos punido pelo Senhor em função daquilo que você tem, daquilo que você carrega. O pecado, ele continua sendo pecado, e o pecado ainda continua gerando a morte, se assim nós nos dedicarmos a Ele, se assim nós o fizermos e não nos arrependermos. Arrependimento é algo que nós falaremos amanhã, no episódio de amanhã. Esse episódio ele fala sobre justamente nós estarmos atentos àquilo que está acontecendo nas nossas vidas, para que você não despreze nada daquilo que Deus tem confiado à sua vida. Lembre-se que cada vez que nós nos afastamos da presença do Senhor, e todas as vezes que nós retornamos à presença dele, é cada vez mais difícil, fica cada vez mais cansativo, fica cada vez mais doloroso. Por quê? Porque é uma escalada isso que nós fazemos. E todas as vezes que nós retrocedemos, nós precisamos voltar lá de trás e galgar degrau por degrau, passar tudo novamente. A partir do momento que nós decidimos a ceder às tentações do inimigo, nós falamos que aquilo que Deus colocou nas nossas vidas talvez não seja tão importante quanto os meus desejos, quanto as minhas vontades. E assim Davi fez, e assim ele colheu o fruto de cada um dos seus pecados também. Nós temos algo muito específico para falar no dia de hoje. Que você cesse com as suas práticas pecaminosas ainda nesse dia, para que em nome do Senhor Jesus as consequências elas não se estendam. Entendendo que talvez hoje você esteja vivendo dificuldades justamente pelo fato de estar cedendo algumas tentações que Satanás tem colocado sobre você. Vamos orar? Pai, no poderoso nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, gratos por essa mensagem, gratos por essa série, Senhor. Hoje falamos sobre um cuidado que nós devemos ter, Pai. O rei Davi mesmo, vivendo todas as maravilhas que nós falamos desde o primeiro episódio aqui com o Senhor, sendo vitorioso em batalha, sendo colocado financeiramente, socialmente, uma posição muito elevada, a posição mais elevada no meio do seu povo, Pai. Mesmo assim ainda, Senhor, ele esqueceu em determinado momento em que ele deveria vigiar, ele deveria estar atento às investidas do inimigo, e assim ele cedeu à tentação da sua própria carne, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós pedimos para que o Senhor nesse dia abra os nossos olhos, Pai. Blinde as nossas mentes, os nossos corações. Convença-nos, Pai amado, em nome de Jesus, dos nossos maus caminhos, para que a nossa vida possa estar alinhada com os céus, Pai. Nós não queremos ceder às tentações, Pai. Nós não queremos, Pai amado, assim como Davi fez, Pai, ceder aquele momento ali, um minuto de deslize, e fez com que ele colhesse tantas e tantas maldições para a vida dele, para a casa dele, gerou um legado terrível sobre a sua família, Pai amado. E que não sejamos assim nós, Pai. Que ainda hoje nós sejamos encontrados pelo Senhor e convencidos dos nossos maus caminhos. No nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Amém, queridos irmãos, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Hoje é um tempo de reflexão, de meditação, para que os nossos caminhos possam ser transformados, a gente se afaste de tudo aquilo que de alguma forma pode não somente estar fazendo a gente pecar, mas nos gerar esse desejo. Pensa nisso, viu? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Até mais.